Amém, meus irmãos. Você que está nos acompanhando nas últimas semanas, sabe que nós estamos numa série de mensagens, e hoje é a penúltima mensagem. A nossa série de mensagens se chama A Pessoa e o Caráter de Cristo, a importância de nós falarmos sobre Cristo e colocarmos Ele no centro da nossa vida, da nossa igreja, da nossa pregação, das nossas músicas e de tudo que nós fazemos como igreja. Precisamos voltar à centralidade do Evangelho e à centralidade de Cristo nas nossas vidas, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos. Por isso, estamos aqui falando sobre a pessoa de Jesus e a importância de conhecermos esse nosso Deus. Então, nós já falamos sobre Jesus Cristo, mestre, Jesus Cristo, médico, Jesus Cristo, servo, e agora, hoje, nós vamos falar sobre Jesus Cristo, o pastor. Ele se apresenta como pastor e coloca-nos como ovelhas do seu rebanho ou do seu pastoreio. Antes de nós vermos o texto de hoje e meditarmos na palavra, eu gostaria de ver com vocês o que significaria ser um pastor e o que significaria ser uma ovelha. Então, aqui está o pastor e algumas características do pastor, e Jesus se coloca exatamente como esse pastor. O pastor, aquele que cuida, apacenta, que alimenta, que protege, disciplina, consola, restaura as suas ovelhas. Essas são algumas funções do pastor. O pastor das ovelhas, que as apacenta, leva, atravessa o deserto, procurando um manancial, um lugar com águas tranquilas, para dar de beber para aquela ovelha. E o pastor é exatamente essa pessoa, que precisa de fato ser corajosa. Davi, um pastor de ovelhas, disse que enfrentou leão e urso para defender suas ovelhas. E Jesus se coloca como esse pastor, aquele que cuida, que apacenta, que alimenta, protege, que disciplina, consola e restaura suas ovelhas. E quais são as características das ovelhas? Frágil, inseguro, vulnerável, um animal míope e teimoso. Eu não sou nenhum ovinocultor, mas quem entende das ovelhas diz isso, que ela é um animal frágil, inseguro, vulnerável, míope, teimoso. Diz que é extremamente medroso também esse animal, a ovelha como extremamente medrosa. E muitos falam que quando elas vão tomar água, se a água estiver um pouco mais agitada, numa cachoeira, por exemplo, elas travam de medo, passam sede, mas não bebem a água, porque tem medo da agitação das águas. A ovelha tem a tendência de entrar nos córregos à procura de água, então a sua lã fica pesada e elas se afogam. Elas estão entregues ao seu próprio destino, elas se tornam presas frágeis, não é? Dos seus predadores. Elas não têm defesa natural, elas não têm garra, elas não têm chifre, elas não têm dente afiado, né? Aqueles caninos pontiagudos, elas não têm. Elas também não têm senso de direção, por isso o pastor precisa guiá-las no meio ali, elas precisam seguir. Se soltar, elas não sabem voltar, elas travam quando elas estão perdidas, e elas são animais absolutamente indefesos, não é? Vulneráveis, míopes. Por que será que Jesus compara as ovelhas conosco, hein? Será que a gente é medroso também em alguns aspectos? Inseguros, frágeis, míopes, né? A gente enxerga bem a vontade de Deus, está meio confuso qual direção tomar. E aqui Jesus se coloca como esse pastor e nós como essas ovelhas. Quem se identifica com essa ovelha aqui e é a ovelha de Jesus? Levanta a mão aí, quero te ver. Pouca gente, quero ver no final aí, tem mais, viu? Vamos ler esse texto. Esse é o texto que nós vamos meditar hoje, um deles, tá bom? João 10, 11, 14 e 15. Se você quiser abrir, esse é um texto importante, senão você pode ler aqui na frente, ok? No telão está projetado esse texto, João 10, nós vamos ler saltado, o versículo 11, o versículo 14 e o 15 também. Então diz assim, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Aqui Jesus se apresenta então como bom pastor. Ele falou: eu sou o pastor.
Sou eu que apacento as ovelhas. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas reconhecem a minha voz, elas me conhecem, assim como eu conheço o Pai, elas me conhecem, e eu dou a vida por elas, e as minhas ovelhas ouvem as minhas palavras, e eu as conheço, elas me conhecem, elas entendem, reconhecem a minha voz, e elas me seguem. Então aqui nós vemos algumas características importantes que Jesus coloca, ele como bom pastor, e coloca as suas ovelhas como aquelas que ouvem a voz e reconhecem a voz e seguem essa voz. Aqui há algo muito importante, queridos, que nós precisamos entender. O fato de saber que Deus é o bom pastor por meio de Jesus das nossas vidas, não nos faz necessariamente e obrigatoriamente uma ovelha dele. Jesus está sendo muito claro, dizendo que as ovelhas são aquelas que reconhecem a voz dele, que ouvem essa voz e seguem o bom pastor. Então, nós precisamos perguntar para nós mesmos assim: será que eu sou realmente uma ovelha do pastor Jesus? Será que de fato eu sou essa ovelha? Será que eu tenho reconhecido a voz do meu pastor? E principalmente, será que eu estou seguindo essa voz? Porque Jesus diz que aqueles que de fato fazem isso são as ovelhas dele. Tem um salmo, Salmo 23, as crianças falam bastante e muitas pessoas sabem de cor, não é verdade? O Salmo 23 é um salmo muito bonito. E eu penso que quando Jesus fala que eu sou o bom pastor, ele se coloca como pastor, os seus ouvintes sabem que essa palavra lembrava do Salmo 23, lembrava desse cântico, dessa poesia tão linda, né, do pastor Davi, e Jesus sabia que aqueles ouvintes naquela época, 2000 anos atrás, lembrariam desse Salmo 23. O Salmo 23 realmente nos faz pensar algumas características desse pastor e também das ovelhas, e nos faz entender que Jesus é esse pastor, e dentro do Salmo 23 nós podemos encontrar passos de que, como ovelhas, podemos reconhecer nesse Senhor pastor. Vamos ler então, queridos, o Salmo 23, e você conhece, pode acompanhar comigo, se quiser abrir também, mas pode acompanhar no telão. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Jesus, quando fala eu sou o bom pastor, nos remete a esse salmo, onde o bom pastor se apresenta dizendo o que ele faz com suas ovelhas, e o pastor Davi dizendo do seu próprio pastor, que é Deus, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu não terei falta de nada. E aí ele começa a discorrer aquilo que nada falta para ele, e são vários aspectos que nós vamos falar aqui nessa noite. Então, veja bem o que eu quero fazer. Eu quero olhar para Jesus, o nosso pastor, o nosso mestre, e eu quero olhar para esse Salmo 23, encontrar as características desse bom pastor, olhar para Jesus e detectar se nós estamos vivendo debaixo do pastoreio dele. Ok? Vamos fazer isso? O Senhor Jesus é o nosso pastor. Vamos olhar para esse salmo e olhar para a nossa vida, para ele como pastor e para nós como ovelha, e pensar: será que eu estou vivendo como uma ovelha de Jesus? Será que eu posso dizer que ele é o meu pastor realmente? Ou será que eu só sei esse salmo de cor? Eu me lembro que eu contei para vocês uma história, e vou contar novamente, de um concurso de poesias, promovido por uma rádio que queria
contratar um bom locutor, o melhor locutor da cidade. E muitos se inscrevem para aquele concurso. Todos eles precisavam falar e declamar o Salmo 23. Os primeiros vão, declamam o Salmo 23 com maestria, cheio de técnicas, com uma voz impostada, uma voz bonita, e aqueles, os jurados vendo, puxa, temos muitos bons locutores aqui, e eles estavam julgando aqueles locutores. Até que chega o último, um senhor, ele entra lá na fila e começa a declamar também o Salmo 23. Todos declamaram o Salmo 23, mas esse foi diferente. Enquanto ele falava esse salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, os jurados esqueceram até de anotar as notas, de verificar o que ele estava fazendo de certo ou de errado, e começaram a se emocionar por aquele homem, declamando o Salmo 23 de uma forma tão profunda. Imediatamente eles falam, esse venceu, esse é o vencedor desse concurso. E os demais olharam e falaram assim, poxa, isso é injusto. Ele nem tem uma voz tão boa, ele nem tem tantas técnicas assim de locução, por que ele, afinal de contas, venceu esse concurso? E os jurados dizem, porque todos vocês conheciam o Salmo do pastor, mas ele conhecia o pastor do Salmo. Aqui está uma grande diferença, queridos. Será que nós conhecemos o Salmo do pastor? O Salmo do bom pastor? Ou nós conhecemos o pastor desse salmo? Jesus disse que suas ovelhas o conhecem. Que suas ovelhas não só o conhecem, mas reconhecem a sua voz. Não só reconhecem a voz, mas obedecem e seguem. Veja bem que só saber que Ele é um bom pastor não nos faz boas ovelhas. E nós vivemos um tempo, queridos, onde pessoas querem bons pastores e um bom pastor, mas não querem ser ovelha. Porque ovelha está absolutamente entregue ao pastor, absolutamente indefesa nas mãos do pastor. E nós não queremos ser tão indefesos assim. Nós queremos tomar as decisões, nós queremos determinar para onde nós queremos ir. Mas a ovelha ouve a voz e vai para onde o pastor as envia e as guia. Nós, não sei quantos assistiram um filme lançado recentemente, Paulo, o apóstolo de Cristo. Quantos assistiram aí no cinema esse filme? Nossa, gente. Espera sair então aí no DVD, beleza? Tem uma cena, vou fazer um spoiler aqui, ok? Mas só uma partezinha do filme. Paulo está preso, e aí o pessoal lá se revolta e faz um motim, pega nas espadas, vamos lá derrubar Roma, vamos derrubar Nero, vamos libertar o Paulo, e tal, e vão lá, abrem a prisão, matam os soldados romanos e tal, entram lá, vê Paulo preso, fala, viemos te libertar, Paulo. E ele fala, quem são vocês? Vocês vêm em nome de quem? Nós viemos em nome de Cristo, viemos libertar você, sai logo. Aí ele diz, vocês vieram em nome de Cristo, mas dá para perceber que vocês não conhecem ele. Não, eu não vou sair daqui. Quem conhece Cristo não pega em armas e não vence com violência, não paga o mal com o mal. Vocês vêm em nome de Cristo, mas dá para perceber que vocês não o conhecem. Percebe, querido, que há uma grande diferença entre conhecer o Salmo do pastor e conhecer o pastor do Salmo. Em falar de Jesus e conhecer Jesus, em falar de Cristo, falar do Evangelho e viver o Evangelho, há uma grande diferença. Davi, que era um excelente pastor, escreve esse salmo, e ele ali cuidando das suas ovelhas, enfrentando o lobo, enfrentando o urso, leão e urso, aliás, lobo não, leão e urso, e ele, sabendo que o pastor Jesus, ou Deus, Yahvé, fazia o mesmo por ele, assim como ele dava vida por aquelas ovelhas, ele sabia que Deus, Yahvé, Jeová, dava vida por ele, para salvá-lo, e ele diz, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que será que ele está dizendo, querido? Nada me faltará? E eu faço essa pergunta para você. Nada me faltará? Nada te faltará? O que é esse nada? O que quer dizer nada me faltará? O que quer dizer isso? O que esse nada significa? Porque você há de concordar comigo que tantas vezes nós vivemos com algumas demandas, com algumas faltas. Muitas vezes falta alegria, falta recursos, falta provisão.
O que será que esse nada significa? O que será que Davi queria dizer quando ele dizia: o Senhor é o meu pastor e nada terei falta? Em outras versões diz: nada terei falta, ou ele não me faltará. O que significa isso para nós? Jesus diz: eu sou esse pastor, nada te faltará. O que não faltará para você? O que será que não faltará para você? Esse texto que o Davi escreve, do Salmo 23, nós queremos olhar para ele essa noite, visualizando Jesus como nosso pastor, e Davi deixa nesse Salmo muito bem claro o que é que não nos faltará. E eu gostaria de analisar verso por verso desse texto, do Salmo 23, e pensar com vocês o que é que não nos faltará. No verso de número 2, queridos, ele nos diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas tranquilas. Queridos, anota aí, a primeira provisão que não vai faltar para você é o descanso. Vamos falar juntos? Descanso. Jesus disse em Mateus 11:29 assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O Senhor Jesus promete descanso para você, assim como o Senhor desse salmo, o pastor desse salmo, garante descanso para as suas ovelhas. O salmista diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Queridos, nós vivemos num tempo de tribulações, num tempo de correria, de canseira, de enfado, corremos sem parar, o dia inteiro trabalhando, e quantos de nós colocamos a cabeça no travesseiro e não conseguimos nem descansar? Quantos procurando remédios, médicos, terapias, e isso e aquilo para poder descansar, porque não consegue descansar. Mas, queridos, se o Senhor é o seu pastor, Ele promete descanso para você, isso está à disposição da sua vida. Você crê nisso? Está à sua disposição. Salmo 125:1 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Isaías 40:31 diz: os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse texto aqui de Isaías 40 diz: e os atletas eles correm e se cansam. Esses atletas de alta performance, eles têm um treinamento muito bom, mas eles vão correr e vão ficar cansados em algum momento, em alguma hora. Mas ele está dizendo que aqueles que esperam no Senhor, que encontram em Jesus o bom pastor, eles não se cansam, eles vão encontrar descanso, eles vão encontrar pastos verdejantes. Queridos, aqui está um grande dilema para nós. Nós olhamos esse texto, nos reconhecemos imediatamente como ovelhas, não é assim? Mas conhecer o Salmo não significa que você conhece o pastor desse Salmo. O fato de estar numa igreja, o fato de cantar músicas decoradas ou saber versículos memorizados, não significa que você teve um encontro com esse pastor. Olha para a tua vida nesse momento, querido. Olha para o teu coração. Será que você se encontra atribulado nessa noite? Angustiado, preocupado, com a sua mente a milhão? Como é que está você? Você tem encontrado descanso? Independente da situação que você está vivendo. Eu não estou perguntando, não estou dizendo, está tudo bem com você? Você está com renda, está salariado, está trabalhando, está pagando suas contas, não tem dívida? Não é essa a pergunta. A pergunta é: você está encontrando descanso no seu pastor? Você está sendo pastoreado por ele? Há um texto em Abacuque, olha só esse texto importante, Abacuque 3, 17 e 19, só me ouça. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.
O Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como os do cervo, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ele me fará andar sobre as tribulações, Ele me fará andar sobre as preocupações, Ele me fará andar sobre a escassez de recursos, de emoções, não é? De amor, de alegria. Ele me faz superar todas essas coisas. Queridos, nós precisamos viver isso, sabe por quê? Porque está disponível para nós. Se o Senhor é o seu pastor, eu sei quem você é. Se o Senhor é o seu pastor, eu sei em quem você tem crido. Se o Senhor é o seu pastor, você reconhece a voz dele. Ele dizendo: não temas, filho. Fique em paz. Eu conheço a sua situação. Eu sei o que está passando. Eu conheço você. Não temas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não são palavras bonitas apenas, queridos. Existe uma profundidade aqui. Ele me faz caminhar e repousar em pastos verdejantes. Leva-me para juntas das águas de descanso. E Ele vai dizer: refrigera a minha alma. Se o Senhor é o seu pastor, não vai faltar refrigério para você também. O que é refrigério, querido? Em outra versão, uma versão mais atualizada, diz assim: Ele restaura o meu vigor emocional. Queridos, nós vivemos um tempo em que as pessoas estão clamando e fazem cursos de inteligência emocional, e coach para cá, e coach para lá, de casais, né, de profissão, e disso e daquilo, porque querem encontrar alguém que dê direção, que dê um refrigério, e refrigério é aquela água gelada no meio do deserto, onde não tem nada, você não vê solução, e vem uma água geladinha para você, e você se refrigera, vem aquele descanso, vem aquela... sabe, aquele frescor do Espírito sobre nós. Se Jesus é o seu pastor, isso não vai faltar para você. Não vai faltar refrigério para você. O que é o contrário de refrigério, querido? É peso, cansaço. Já viu gente sufocada, gente atribulada, gente que não consegue descansar, preocupada com o que vai acontecer, com o que vai ser, com o que vai... e não consegue parar nem para orar, para buscar a Deus, buscar uma direção. Se o Senhor é o seu pastor, querido, não vai faltar refrigério para você. O salmista diz, e Jesus se coloca como esse pastor, e nós precisamos declarar esse salmo para nós, dizendo: o Senhor Jesus é o meu pastor, não terei falta de nada. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, Ele refrigera a minha alma. Talvez você está precisando de um refrigério essa noite, para começar bem a segunda-feira, amém? Está sufocado aí, intoxicado emocionalmente, intoxicado com as suas emoções, com as suas tribulações, com as suas preocupações, e você precisa de um refrigério, para sair, respirar fundo. O Senhor é meu pastor, e começar a segunda-feira, em nome de Jesus, com a bateria cheia, e sabendo que Ele cuida de você. No versículo de número 3, ele diz o seguinte: guia-me pelas veredas da justiça. Isso significa, querido, que não vai faltar para você também direção. Vamos falar juntos? Direção. Então nós já vimos, não vai faltar descanso, não vai faltar refrigério, e não vai faltar direção também para você. O Jesus, quando está subindo, Ele fala: eu vou deixar com vocês o Consolador, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, Ele vai guiar o caminho de vocês, eu não vou deixar vocês sozinhos, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu acho interessante esse texto lá em Mateus 28, lá no verso 19, nós vamos ver essa grande comissão, Jesus falando para os discípulos: vão e façam discípulos, ok? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas se formos pegar versículos antes, os discípulos estavam ali, os 11 estavam ali, e o texto diz que eles adoraram Jesus, e muitos, quem lembra? E muitos duvidaram. Olha só, Jesus, depois de ressurreto, de trabalhar com os discípulos, de ensiná-los, muitos adoraram e alguns duvidaram. E mesmo assim Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, eu vou dar direção para vocês. Eu sou o pastor de vocês, não temas.
E querido, se Ele de fato é o seu pastor, não vai faltar direção para você. Como eu disse, posso dizer de novo, muitos estão pagando muitas quantias hoje, contratando profissionais e coaches e técnicos e mentores, por causa de direção. Eles estão falando, me dá uma direção, me fala para onde eu tenho que ir, me fala onde eu tenho que investir meu dinheiro, me fala qual é a minha vocação, qual é a minha profissão, o que eu tenho que fazer, me dá uma direção. E Jesus está falando, eu te dou a direção, eu sou o seu pastor, eu que guio você, eu guio você, eu vou guiar você pelas veredas da justiça. Ele vai colocar no seu coração, filho, não entra nessa não faz essa compra não, filho, não entra nesse relacionamento não, filho, diz não, filho, vai agora, tenha coragem, vai. E quantos de nós, queridos, vivemos uma vida sem a direção de Deus, onde nós tomamos as nossas decisões, e depois a gente vai orar para Deus abençoar o quê? As nossas decisões. A gente decide, a gente escolhe o que vai fazer, o que vai comprar, quem vai casar, e etc, 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 e depois vai reclamar com Deus. Deus, conserta aí, Senhor. Filho, mas você não pediu direção, você não orou, você não buscou, você não ouviu minha voz. As ovelhas ouvem a voz e reconhecem a voz, elas sabem o que o pastor está falando. Mais uma vez eu digo, repito, o fato de você conhecer o salmo do pastor, não significa que você conhece o pastor do salmo, não significa que você conhece a voz do pastor do salmo. O versículo 4 continua dizendo, ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Isso significa, querido, que não vai faltar para você também coragem. Coragem. Ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Nós vivemos um tempo, querido, das fobias, dos medos. E na verdade não é nem medo, é o pânico. Não é verdade? Eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa palavra pânico, e eu cheguei a essa explicação aqui, que a palavrinha pânico vem do deus Pan, que era o deus grego das matas e da natureza. Como atribuíam a Pan os ruídos atemorizantes da noite nos campos, surgiu a expressão panikos, que a tradução é pânico. Então, o pânico é um medo, um susto, geralmente sem fundamento. E queridos, hoje a fobia é para tudo. Hoje existe a nomofobia. Já ouviu falar da nomofobia? É a fobia de andar sem celular. Sério. É a fobia, a pessoa se sente insegura se anda sem o celular, você não vê mensagem piscando. Isso está sendo estudado e já tem tratamento para isso, inclusive. Nós vivemos nesse tempo, queridos. As pessoas inquietas, há medo de tudo. Medo, medo, medo. Mas eu me lembro do Isaías 41, versículo 10, que diz assim, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ainda que passares pelo fogo, ele não te queimará. Pelas águas, elas não te submergirão. Não temas. Se o Senhor é o seu pastor, você caminha pelo vale da sombra da morte, sem temer mal algum. Os especialistas, os historiadores dizem que esse vale da sombra da morte existia realmente. Os pastores precisavam, todos os dias, tirar as ovelhas do curral, do aprisco, atravessar o deserto, procurando mananciais, oásis, para dar alimento, pasto e água tranquila para aquelas ovelhas. Eles passavam por lugares perigosos, eles passavam por lugares estreitos, despenhadeiros. Assim é a geografia daquele lugar até hoje. E esse lugar o Vale da Sombra da Morte existia muitos acidentes ali, um lugar extremamente estreito, talvez alguma coisa parecida assim, bem estreito, mas ele ainda que eu passe pelo Vale da Sombra da Morte, não temerei mal algum. Qual é o seu vale, querido, da sombra da morte?
O que é que te traz medo hoje? O que te traz insegurança hoje? É a questão financeira? É medo de ser mandado embora? Qual é o medo? O que você tem? Medo de alguma coisa não dar certo? O seu empreendimento naufragar, falir? Medo de não conseguir pagar as contas? Medo dessa enfermidade não ser curada? Medo de não ser aceito pelas pessoas, das pessoas te julgarem? Qual é o seu medo? Qual é o vale da sombra da morte que você está passando? Se o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. E você vai andar no vale da sombra da morte e não vai temer mal algum. E vai lembrar das palavras de Jesus: não temas, filho. Eu estou vendo o que você está passando. Nada fugiu do meu controle. Fica em paz. Eu estou vendo você. Eu estou vendo você. Esse é o seu pastor. Será que você é ovelha dele? Como é que está seu coração? Deus está falando com você aí? Está um pouco atribulado? Descansa em nome de Jesus. Eu acho que eu já contei para vocês que meu pai e minha mãe me ensinaram esse... Eu ganhei uma... A gente tinha as gincanas na escola dominical de decorar os versículos. Eu me lembro que vocês me ensinaram o Salmo 23 inteirinho. Meu pai ainda falava para eu falar no final assim, Salmo 23, de 1 a 5, na íntegra. Meu pai é chique. Na íntegra, tinha que falar. Chique. E eu lembro que eu passava, meu vale da sombra da morte era quando eu descia de bike, na São Remo ali, tinha asfalto, uma escuridão, e eu descia de bike ali, nossa, com muito medo. Medo de tudo, porque era uma escuridão, breu, e eu descia pilhado ali na bicicletinha, ainda quando sobre o vale da sombra da morte não temeria mal algum, porque Deus está comigo. E aquilo eu falava, e aquilo me dava uma paz, aleluia. Cheguei em casa. Mas, querido, nós precisamos entender que isso é real. Isso apaziguar o nosso coração, trazer paz, trazer conforto para nós. Se o Senhor é o seu pastor, não falta coragem para você também. O texto continua, e ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Não falta para você também, querido, proteção. Não vai faltar a boa mão, o braço forte do Senhor sobre a sua vida. Se você é ovelha, se você pertence a esse aprisco, querido, não temas. Os anjos do Senhor estão ao seu redor. O Senhor é contigo, não temas, Ele cuida de você. O cajado, né, esse texto fala, tua vara e o teu cajado me consolam. Esse instrumento do pastor, aquele ali, tem essa voltinha, né? Tinha pelo menos 4 utilidades. Do cajado, né, da direção para as ovelhas, a vara, porque era um momento também que precisava disciplinar uma ovelha mais desobediente. Vai para lá, volta para o caminho. E coloca a ovelha no lugar direitinho. Às vezes precisa disciplinar, né, gente? Você já apanhou, não apanhou? Do Senhor, sim, mesma palavra, pau! E aí você, Senhor, entendi. É disciplina, mas o Senhor só corrige quem Ele ama, amém? Então, vai ficar tranquilo, Ele está te botando na estrada de novo. Também o gancho, para buscar a ovelha, então essa voltinha. Os historiadores falam também que virava uma lança. Na outra ponta, eles tinham uma parte de uma lança que rapidamente era fixada ali, enxertada, não sei a palavra certa, mas rosqueava ali e virava uma lança para proteger contra algum animal feroz. Mas aqui o salmista, que sabia muito bem como proteger suas ovelhas, ele diz, Ele, com a tua vara e o cajado, Ele me protege. Saiba disso. Nós ouvimos aqui um testemunho da irmã Iraci falando de um livramento da família dela. É o Senhor protegendo. A gente, às vezes, nem está sabendo o que está acontecendo espiritualmente, mas o Senhor livrando você, protegendo você. E nós vivemos, como eu falei, em fobias e medo de ser assaltado, medo de uma bala perdida, medo de um acidente, medo de vir alguém alcoolizado e dirigindo, né, e batendo, enfim, tantas coisas. Mas você pode descansar, porque se você é ovelha desse rebanho, querido, não vai faltar proteção para você também. No versículo 5, ele diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Significa, querido, que não vai faltar suprimento para você, provisão. Jeová Jiré, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários ou dos meus inimigos.
Não vai faltar isso para você. Davi diz no Salmo 37, 25, já fui jovem e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem meus filhos mendigando pão. Talvez você passe por um tempo de escassez na sua vida, querido, mas eu vou te dizer, o Senhor é o seu pastor e você não vai sentir falta de nada. Não vai faltar nada. O Senhor é o seu Jeová Jiré, o seu Deus provedor. Se você é ovelha desse rebanho, nada vai faltar para você. Eu poderia abrir para testemunhos aqui, quantos testemunhos nós poderíamos ouvir da provisão de Deus. Nos 47 do segundo tempo, o Senhor servindo, o Senhor colocando alguém para ajudar, uma palavra, uma direção, uma oportunidade. Eu sempre cito, gostaria de citar novamente, muitas pessoas novas não conhecem o nosso testemunho, meu da Rebeca, mas no comecinho de 2011, eu me mudei de Mato Grosso do Sul para São Bernardo do Campo para estudar teologia. Eu trabalhava lá como jornalista em Mato Grosso do Sul, a Rebeca estava terminando a faculdade de medicina e estava no último ano de medicina e eu vim para São Paulo. Pedi demissão, não cumpri aviso prévio nem nada, falei, estou indo embora, fui chamado por Deus, quero exercer o chamado. E fui embora mesmo. Na época, pessoal, você é doido, como é que você faz um negócio desse? Como é que você vai viver? Você tem emprego? Não. E a gente já estava com o casamento marcado, e aquelas dúvidas na mente, mas eu tinha convicção que Deus tinha me chamado, e eu não estava ouvindo vozes, era a voz do bom pastor, que guia a ovelha. Eu reconheci a voz, falei assim, eu vou. Pedi demissão, e me mudei para São Bernardo do Campo. Naquele ano foi um ano de lutas, foi um ano de viver a provisão de Deus, de depender de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes nós estamos na estabilidade do nosso emprego, temos o salário caindo lá no mês, temos a casa, um carro, nós não vivemos uma aventura espiritual tantas vezes, nós estamos confortáveis, está tudo certinho, a gente sabe o que vai acontecer depois. Mas, queridos, o justo vive pela fé. E nós precisamos experimentar isso, a provisão de Deus, deixar Deus fazer. E quando eu fui sem emprego, e Deus o tempo inteiro trazendo provisão. Com 2 meses eu estava empregado, comecei a trabalhar lá. Glória a Deus, eu vi o Senhor em tudo, glória a Deus. Só que aí tinha uma apreensão nossa, a Rebeca terminando a faculdade lá de medicina, e iria para lá, nós casaríamos no final de 2011, e iríamos para São Bernardo do Campo. E nossa, quantas dúvidas, a Rebeca fazendo prova de residência na São Paulo inteiro, nas universidades lá, ela podia ir para o norte, para a região norte lá de São Paulo, para o sul, para qualquer canto lá da grande São Paulo, e eu morava em São Bernardo do Campo, e eu pensando, como é que eu vou achar um apartamento para a gente morar depois de casar, sendo que a gente não sabe nem onde que ela vai passar, e onde que a gente vai ficar, para ficar melhor a logística e tal. E todo lugar que a gente vai imobiliária são pelo menos 6 meses, 12 meses, 18 meses, para poder fazer o contrato lá do aluguel. Resumindo muito a história, a gente orando, buscando em Deus, o pastor Otoniel, creio que muitos aqui, os mais antigos, conhecem, eu fui pedir para ele, se o senhor souber de alguma coisa, de um lugar e tal, poder me avisar, ele tirou da gaveta dele uma chave, falou assim, Marcelo, tem um apartamento assim, assado, na Avenida Rude Ramos, quem conhece lá em São Bernardo do Campo, do lado da faculdade, tem um apartamento assim, número 13, vai lá, pode ir lá, entra lá, vê o que você acha. Eu fui lá, beleza, fui, cheguei lá, o apartamento mobiliado, novinho, tinha sido reformado, falei, não é possível, isso aqui deve ser muito caro, porque na avenida, a gente não vai dar para arcar com isso aqui não. Cheguei lá, ele conversou comigo, você gostou? Eu falei, nossa, gostei muito. Eu falei, quanto você consegue pagar? Eu falei, tanto. Ele falou assim, então eu alugo para você por esse tanto aí, pode ficar lá. Eu falei assim, mas como? Eu falei, não, pode ficar, fica lá tranquilo. E naquele momento eu vi a provisão de Deus. Deus estava provendo todas as coisas. Mas tinha uma outra questão, ok, era no Rude, mas e se a Rebeca passasse lá no centro de São Paulo ou outro canto? Como é que ia fazer com o metrô, essa coisa toda? Resumindo a história, queridos, a Rebeca fez um monte de prova de residência. Passou na faculdade de medicina do ABC, que fica em São Caetano, fica em Santo André, que é colado ali em São Bernardo do Campo. E o primeiro estágio dela, ela foi a pé.
Foi na esquina de baixo ali de onde a gente morava, desse apartamento. A gente preocupado, onde que ela iria, e Deus, filho, eu sou o pastor. Ouça a voz, viva debaixo da minha provisão. Por que você está colocando a sua confiança no seu emprego? Por que você está confiando no seu salário? Por que você está confiando na sua habilidade técnica? Por que você não descansa em mim? Eu sou o Jeová Jiré. Eu sou o Deus provedor. Descansa em mim. Se a porta fechou, querido, fique em paz. Vai abrir outra. Se você é ovelha desse rebanho. Queridos, o texto continua e diz: unges minha cabeça com óleo. Aqui nos ensina que não faltará unção. O que significa unção, queridos? Empoderamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Poder sobrenatural a seu favor. Não faltará unção sobre você. Não faltará revestimento do Espírito. Não faltará direção, palavra, consolo, conforto, poder do Espírito sobre a sua vida. Porque Ele é o seu pastor. E não vai faltar também. E não vai faltar outra coisa importante. Porque Ele diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Vamos dizer isso? Não faltará misericórdia. O que é misericórdia, queridos? Nós falamos bastante sobre graça, não é? E graça é um favor imerecido. Deus, Ele nos dá, Ele estende a mão para nos dar algo que nós não merecemos. Ou seja, Ele estende a mão para nos dar salvação, que é graça, nós não merecemos. E misericórdia? Misericórdia, Ele não nos dá o que nós merecemos. Ok? A graça, nós recebemos o que nós merecemos, o que nós não merecemos. Com a misericórdia de Deus e pela misericórdia de Deus, nós não merecemos, nós não recebemos aquilo que nós merecemos. O que nós merecemos? Punição, castigo. Nós merecemos a ira de Deus, como diz lá em Romanos, no capítulo 1. Mas esse texto diz para as ovelhas: bondade e misericórdia não faltarão, elas me seguirão todos os dias. E a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia, Deus recolhe o braço para não nos dar aquilo que nós não merecemos, aquilo que nós merecemos. Então presta atenção, querido, não vai faltar misericórdia para você. Não vai faltar a mão de Deus sobre a sua vida, não para punir, mas para trazer consolo, para trazer conserto e cuidado, como aquela ovelha que foge, está desgarrada, ele deixa as 99, vai atrás daquela que se perdeu, coloca no colo e leva com alegria para casa. Ela não merecia aquilo, ela merecia ficar perdida, porque ela se desgarrou, foi ela que procurou esse destino, mas o Senhor recolhe, não vai faltar misericórdia. E eu me lembro aqui, mais uma vez, daquela parábola poderosa que Jesus contou, a parábola do filho pródigo. O filho que é perdido, que vai embora, que não merecia a resposta de amor do pai, mas quando ele volta, o pai, pela misericórdia, não pune o filho e dá amor. Recolhe o braço e dá amor. Assim é o Senhor com suas ovelhas, recebendo, cuidando, e mesmo errando, querido, há o Espírito Santo em nós, que nos habilita a levantar e continuar caminhando. É por isso que nós não estamos falando de perfeição aqui, nós estamos falando de uma ovelha frágil e entregue aos braços do seu Senhor. E a minha pergunta, eu tenho duas para concluir, e essa talvez nós já respondemos, né, enquanto conversávamos aqui. Isso é para todos? Isso o quê? Descanso, refrigério, direção, coragem, proteção, suprimento, unção, misericórdia. Isso é para todo mundo, queridos. Se o Senhor for o seu pastor, não vai faltar descanso, não vai faltar refrigério, não vai faltar direção, não vai faltar coragem, proteção, suprimento, unção, misericórdia. Vamos terminar lendo essas palavras de Jesus mais uma vez. Ele dizendo assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem.
Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você vai experimentar descanso, refrigério, direção, coragem, proteção, suprimento, unção, misericórdia e muito mais. Mas você precisa, querido, ser ovelha. Você precisa discernir a voz do seu pastor. E a voz do seu pastor pode estar dizendo: filho, vai ter que deixar essas amizades. Filho, vai ter que tomar essas decisões. Vai ter que fazer essas escolhas. Filho, está na hora de tomar uma postura, filho. Você vai continuar nessa? Vai continuar com esses vícios de estimação? Se eu sou o seu pastor, querido, levanta, não temas. Seja corajoso. Não temas. Vamos lá. Toma postura agora. Toma decisão agora no seu casamento. Se eu sou o seu pastor e você sabe o que você tem que fazer, por que não faz? Se posiciona em nome de Jesus. Quem é ovelha? Ouve a voz do pastor. Quem é ovelha obedece. Ouve e obedece. Ouvir não é a mesma coisa que obedecer. Quem é pai aqui já pode ter acontecido isso. Fala: filho, vai, põe o lixo para fora de casa. Dá alguns minutos, você vai lá ver, o menino está no mesmo lugar, né? Filho, você não me ouviu? Eu ouvi, mãe. Na verdade, ele só escutou, não é verdade? O ouvir significa atitude, significa ação. Se você é ovelha, você ouve e age e segue. O Senhor está te chamando para uma postura, uma decisão essa noite, amém? O Senhor falou com você aí, não falou? Então vamos nos colocar em pé, queridos, fechar os nossos olhos. Essa é a nossa pergunta final. Você é ovelha de Jesus? Pensa aí, pensa nessa pergunta, querido. Você conhece só o salmo do pastor ou você conhece o pastor desse salmo? É momento de decisão nessa noite. Talvez você nunca convidou Jesus para ser o seu pastor. Não convidou Jesus para ser o seu guia, o seu protetor, o seu provedor, aquele que te dá necessariamente o que você precisa. Mas nessa noite você pode sinalizar para Ele: Senhor, eu quero ser tua ovelha. Eu quero fazer parte do seu rebanho, Senhor.